Força Aérea interceptou um bimotor que vinha da Bolívia com meia tonelada de cocaína. O piloto fez um pouso forçado no interior de Mato Grosso e conseguiu fugir. Obras que poderiam facilitar o transporte nas estradas se arrastam e dão prejuízo de milhões. Na divisa de Minas com Goiás, parte dessa ponte aí está pronta há anos, mas só agora a estrada chegou à cabeceira do lado goiano. No lado mineiro, as obras nem começaram. O drama dos pacientes que sofrem com a falta de medicamentos em 2 dos maiores hospitais do Ceará. Cirurgias delicadas e até transplantes deixam de ser feitos porque faltam materiais básicos. A volta de doenças como cachumba, coqueluche e sarampo, que pareciam coisa do passado. Muita gente não sabe que os adultos também precisam tomar o reforço de algumas vacinas. E o principal assessor econômico da Casa Branca deixa o governo depois da decisão de Donald Trump de taxar o aço e o alumínio importados. São estes os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, dia 7 de março. Bom Dia Brasil está começando. A Força Aérea Brasileira interceptou um avião que entrou ilegalmente em Mato Grosso vindo da Bolívia. Esse avião transportava meia tonelada de cocaína. O bimotor matrícula PREBF fez um pouso forçado em Nova Fernandópolis, distrito de Barra do Bugres, a 170 quilômetros de Cuiabá. O avião estava carregado com mais de 500 quilos de cocaína embalada em caixas. A aeronave foi interceptada pela Força Aérea Brasileira. O piloto da FAB mandou que o piloto do bimotor mudasse a rota e pousasse no aeródromo de Cuiabá, mas ele não obedeceu. Segundo a FAB, quando os militares estavam prontos para atirar, o bimotor fez o pouso forçado. A aeronave saiu da Bolívia e não tinha plano de voo. O piloto conseguiu fugir. Segundo a Polícia Federal, ele foi resgatado por outros integrantes da quadrilha. A FAB e a Polícia Federal fazem uma operação para coibir os voos irregulares e reduzir os crimes de narcotráfico. A vigilância foi reforçada no espaço aéreo em regiões de fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Falando em vigilância, está cada vez mais difícil andar pelas ruas das maiores cidades do mundo inteiro sem ser monitorado por câmeras de segurança. E em São Paulo está tendo uma feira que traz o que há de mais moderno em câmeras. Então vamos para lá saber com o Rodrigo Bocardi dessas novidades. Oi, Rodrigo, bom dia. São equipamentos que ajudam na segurança, mas que também levantam uma discussão, né, sobre os limites da vigilância. Exatamente. Um bom dia para você, para o Chico, para todos, viu? É uma discussão sobre os interesses individuais e coletivos, não é mesmo? O que é melhor, preservar a privacidade ou abrir mão desse direito para ter mais segurança? Vamos ver na reportagem da Ana Paula Campos. Esqueça as câmeras que só monitoram. Nessa feira de segurança em São Paulo, elas fazem muito mais do que isso. Essa tem um sensor térmico para detectar a presença humana e vem acoplada num drone com alto-falante que pode ser ouvido a 100 metros de distância. Atenção, atenção, esta área está sendo monitorada. Ele pode voar na chuva, sob um vento lateral muito forte, gerar essas imagens à noite, então você poder ter ações táticas à noite. Outra novidade é a câmera de alta definição que fica no bolso do colete. Ela faz reconhecimento facial em tempo real. Se tem alguma pessoa que tem algum débito com a justiça ou ela está desaparecida, por exemplo, a câmera, de uma maneira muito simples, ela identifica e ela dá para esse agente de segurança a necessidade ou a informação que ele precisa passar. E se além de identificar um procurado pela justiça, por exemplo, as câmeras ainda traçarem os deslocamentos dele. O sistema já está sendo usado em Pequim com bons resultados. Você pode colocar no nosso sistema a foto de um procurado pela justiça e se alguma dessas câmeras pela cidade reconhecer o seu rosto, ela vai avisar no sistema onde ele está e aonde ele esteve. Monitorar as ruas para inibir a ação de criminosos já é uma realidade também aqui em São Paulo. Quase 1.500 câmeras estão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Uma delas é essa aqui, fica na passarela que dá acesso ao aeroporto de Congonhas. As imagens estão disponíveis dia e noite para qualquer pessoa que quiser assistir. O site ligado à Prefeitura de São Paulo transmite ao vivo tudo o que as câmeras registram. A Prefeitura diz que as imagens são compartilhadas com os órgãos de segurança. Todas as vezes que eu atravesso aqui voltando de viagem, eu morria de medo. Morria de medo de ser assaltado aqui. Eu acho que ajuda bastante, né, para a segurança, principalmente do pessoal que transita diretamente aqui do aeroporto. Ajuda bastante. Esse advogado diz que há limites para o uso dessas imagens. O que se entende nesse assunto é que imagens captadas em ambientes públicos, via de regra,
são permitidas pela lei. Mas, de fato, essas imagens não podem ser utilizadas para entender tendências de consumo, quem são as pessoas e por onde você anda. Então, existe um limite ético entre a utilização dessa imagem, identificando a pessoa e por outro lado, essa importância da utilização para questões ligadas à segurança pública. Bom, aqui no Brasil, 2 projetos de lei que tratam da proteção de dados pessoais estão em discussão no Congresso. A gente sabe que a Europa, sobretudo Estados Unidos também, câmeras por todos os lados, isso aí de uma forma um pouco mais clara e discutida. Chico e Ana. O Big Brother virou real, né? Não o Big Brother, nosso programa na televisão, o Big Brother, personagem do George Orwell, um escritor inglês, né, que previa, no livro 1984, lá de trás, previa o mundo onde alguém, um Big Brother, um grande irmão, controlaria tudo e todos como um grande olho, uma grande câmera. Pois está aí, né? E por falar nele, que é inglês, um dos primeiros lugares a usar câmeras em espaços públicos foi exatamente o Reino Unido. E foi nos anos 60 que apareceram as primeiras câmeras. E hoje em dia já tem, olha, até tentei checar esse número aqui, porque é mais de 500 mil de câmeras só em Londres. Cecília Malan, uma está apontada para você agora e a gente te vê aqui do Brasil. Bom dia, como é que funciona essa rede de vigilância? Já temos uma, Chico. Bom dia. Bom dia. Olha só, por aqui é preciso ter uma licença para usar câmeras de vigilância e tem de fazer um treinamento que nem sempre acontece. As agências reguladoras fiscalizam a instalação e o funcionamento das câmeras, tanto em locais públicos quanto no comércio ou em residências. Os especialistas acreditam que em todo o Reino Unido haja 5 milhões de câmeras e a previsão é que em 2020 a capital britânica tenha uma câmera para cada 14 pessoas. A maior parte delas é de empresas privadas, não do governo, e quando acontece um crime, a polícia pede o acesso às imagens. Para se ter uma ideia, em 2009, 95% dos assassinatos investigados pela Scotland Yard, a polícia aqui de Londres, usaram imagens de câmeras de segurança como evidência. Mas muita gente critica essa cultura de vigilância e diz que não é saudável ter tantas câmeras espalhadas por aí, em escolas, hospitais e restaurantes, por exemplo. É uma boa discussão. Daqui a pouco eu volto com outras notícias aqui da Europa. Tá certo. Esperamos você aí com a nossa câmera, que não é de vigilância. Até mais, viu, Cecília? Nunca se sabe. E é do Bom Dia Brasil, não é do Big Brother. Vamos lá. Vamos falar agora de problemas na área da saúde. Pelo menos 15 pacientes renais deixaram de receber um transplante por falta de remédios. Isso está acontecendo no Ceará, em 2 grandes hospitais públicos do estado. O marido da Andréia está há mais de 2 meses internado no Hospital do Coração de Messejana, em Fortaleza, para fazer um cateterismo e saber se vai precisar passar por uma cirurgia. Mas o procedimento já foi adiado e ela acredita que tenha sido por falta de materiais. Tem pacientes que estão comprando luva, álcool, seringa, até para insulina também. Eu fui uma que tive que comprar medicamento para meu esposo. Esta paciente, que não quer ser identificada, conta que em 5 meses de internação, a cirurgia para a colocação de válvulas cardíacas já foi cancelada 6 vezes. Ela também já precisa de uma cirurgia há muito tempo. Mas sempre uma desculpa, falta material. Este outro paciente gravou um apelo. Ele está internado à espera de um transplante desde outubro. O doador apareceu, mas ele não recebeu o novo coração. Já tive 2 possibilidades concretas. Faltava o remédio que eu preciso tomar antes da cirurgia. O problema aqui é a falta de insumos, que atrasa os procedimentos cirúrgicos dos pacientes meses. Estas listas de controle interno do hospital mostram que os mesmos materiais básicos vêm faltando sistematicamente desde setembro. Catéter, compressa, dreno cirúrgico, esparadrapo, fio de sutura, luva, máscara e 9 medicamentos. A falta de materiais básicos também afeta os transplantes de fígados e rins aqui no maior hospital público do Ceará. Órgãos perfeitos foram doados, mas não puderam ser implantados nos pacientes que precisavam, porque a cirurgia não seria possível sem esses materiais. A gente deixou de fazer
aí pelo menos uns 15 transplantes por falta desses insumos, né? Nós temos 4.000 pacientes em lista de espera fazendo diálise, né? Em diálise, esses pacientes estão listados para transplante. Você deixar de ser transplantado, pessoa de cirurgia realizada por falta de algum insumo. A situação levou o Ministério Público a convocar uma audiência com representantes da saúde. A coordenadora da Central de Transplantes da Secretaria Estadual tentou amenizar o problema. A questão da falta de material desses 207 dentro do nosso levantamento, e o que as equipes nos colocam, foram somente 13 rins que não foram pela falta de material. A promotora recomendou que o Estado regularize a situação dos hospitais em 10 dias. Ao que nos parece, está faltando uma certa organização, uma gestão, para que essas compras sejam feitas de uma maneira que não falte mais nada. O secretário de Saúde do Ceará diz que a falta de materiais e medicamentos é pontual. Obviamente, todo item que é de consumo maior, ele impacta enormemente no dia a dia, mas nenhum deles é por negligência, nenhum deles é por falta de decisão de fazer acontecer. Sempre por trás disso tem um processo que está além da nossa capacidade imediata de solucionar. Os problemas de saúde se proliferam pelo país. Por exemplo, sarampo, cachumba, coqueluche. Você já teve essas doenças? Bom, eram doenças do passado, né? E parece que agora voltam a preocupar as autoridades. Rodrigo Bocati, você teve sarampo, cachumba? Já. Eu primeira, tive. A segunda. Coqueluche não. Mas eram doenças bem do passado. Depois vieram as vacinas, né? Qual é o motivo para que agora essas doenças estejam de volta e estejam preocupando as autoridades? Uma das explicações é que muita gente não sabe que precisa tomar reforço de algumas vacinas contra essas doenças. E aí, o que acontece? Elas acabam ficando desprotegidas. Vamos ver mais detalhes aí na reportagem do Roberto Kovalik. Os 12 dias fora do trabalho foram bem dolorosos. Com dor o tempo todo. Acho que lá pelo 5º, 6º dia, acho que é o pico do vírus, começa a doer muito, a arder muito. Uma sensação que está queimando. O motivo? Cachumba. Só no departamento dele, 3 pessoas pegaram a doença no ano passado. Ele tomou a vacina quando era criança, mas não o reforço, que deve ser aplicado em adultos. Ficava meio constrangido falar que estava com cachumba. Porque é doença de criança? Eu acredito que sim. Outra doença infantil que reapareceu foi o sarampo. Chegou a Roraima com os imigrantes venezuelanos. A vacinação está sendo intensificada no estado, tanto em estrangeiros quanto em brasileiros. Na Europa, a doença voltou com força. Há focos em 14 países. Mais de 21 mil pessoas pegaram sarampo no ano passado. 35 morreram. As autoridades de saúde atribuem os casos a falhas nos sistemas europeus de vacinação e também a pessoas que se recusam a ser imunizadas, influenciadas principalmente por campanhas na internet contra a vacinação. Pessoas que não se vacinaram não põem em risco apenas a própria saúde, mas a de outras pessoas também. Recém-nascidos, por exemplo, que ainda não tomaram todas as vacinas. Uma das doenças que reapareceram foi a coqueluche. Depois de quase 30 anos esquecida, retornou no começo da década. Em 2014, foram mais de 5 mil casos no Brasil em menores de 1 ano e 126 mortes. No ano passado, foram 983 casos e 19 mortes. Érica e a filha mais velha, Laura, de 8 anos, pegaram a doença no fim do ano passado. A doença começou com o marido e passou para elas. Os médicos demoraram para reconhecer os sintomas. Antes de ser internada, eu fui umas 2, 3 vezes no hospital e todo mundo tratava como asma. E até então a pneumonia não tinha aparecido. Por causa da pneumonia, ela foi internada no hospital e só aí, depois de um exame, os médicos descobriram que era coqueluche. A família toda tinha tomado a vacina contra a coqueluche, aplicada a partir dos 2 meses de idade. Mas provavelmente eles não tomaram o reforço. É um descuido comum de muitos brasileiros, diz este infectologista. Muita gente nem sabe que adulto também precisa tomar vacina. Procure um posto de saúde, atualizem a sua condição vacinal,
coloquem a sua situação de desconhecimento de terem ou não tomado a vacina, e essa atualização é de uma forma extremamente rápida, fácil e, mais do que isso, segura para se evitar doenças. Entre as vacinas para adultos estão a DTPA para grávidas a partir da 20ª semana de gravidez, que protege a mãe de difteria, tétano e coqueluche. O bebê também fica protegido contra a coqueluche. Hepatite B, reforço da tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. E meningocócica C, para adolescentes entre 9 e 13 anos. A regra que determina a necessidade de tomar essas vacinas varia bastante conforme a idade e outros critérios. Por isso, o ideal é procurar o posto de saúde e atualizar a carteira de vacinação. Érica já decidiu, vai botar as vacinas em dia. Tem uma listinha que a gente deve tomar, que eu acho que todo mundo deveria se informar com o seu médico para tomar. Bom, depois dessa, estou aqui pronto para receber todas as informações possíveis daqueles que não acreditam nas vacinas ou que são contra as campanhas de vacinação. Chico e Ana. E bora todo mundo checar lá para ver se tomou o reforço, né, Rodrigo? Porque são doenças graves que podem até matar. E quanto mais esses vírus estão circulando por aí, tem mais gente exposta. Até mais, viu? Até mais. Vamos saber agora do tempo. Isabela Camargo já por aqui a postos. E hoje vamos destacar a secura no sul do país, né, Isabela? Faltando chuva por lá. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você, Chico. Bom dia a todos. Pois é, a gente também tem que falar da secura nesse verão, né? Nós falamos da cheia dos rios na região norte, a recuperação de parte dos açudes no nordeste, mas no sul está chovendo bem menos do que deveria. Olha, 27 cidades decretaram situação de emergência por causa da estiagem no Rio Grande do Sul. Cristal, Ulha Negra, Dom Feliciano, a maioria fica no centro-sul do estado. Trouxe para vocês aqui no telão Bagé, por exemplo, é o segundo mês em que registra chuva abaixo da média. Deveria chover 114, só choveu 58 milímetros. E hoje não tem chuva prevista para todo o estado, porque nós temos esse baita bloqueio aqui que está impedindo a aproximação das frentes frias que poderiam trazer mais chuva para a região. Então, hoje não chove em todo o estado do Rio Grande do Sul, sul e centro-oeste de Santa Catarina. No próximo mapa você vai ver aqui na área amarela, oeste do Paraná e também sudoeste de São Paulo. Agora, atenção, no oeste da região sul, cuidado com o nevoeiro, tá? Nessa manhã, você que vai pegar voo, estrada, ainda pode ter um pouquinho mais de névoa aí nas próximas horas. Agora, no restante do país, onde nós temos todo esse verde, a previsão é de pancadas de chuva. As mais fortes, os temporais, hoje para o litoral norte de São Paulo. Ontem choveu bastante, então hoje chove mais. Sul da Bahia e também Minas Gerais, zona da mata, está chovendo já há vários dias em Minas. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, você vai ver, olha só como ficaram as avenidas. Choveu muito forte ontem à tarde, aí várias vias foram tomadas pela água. Os tetos de alguns estabelecimentos desabaram e, segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 6 árvores caíram pela cidade. Então, hoje, tudo isso pode se repetir. Vamos ver como ficam as temperaturas também? Veja só, 31 graus para Porto Velho, 34 em Boa Vista, 33 Palmas, 30 em Brasília, Belo Horizonte, 29 em São Paulo e no Rio de Janeiro e em Campo Grande, 32 graus. Chico e Ana, tô repetitiva, né? Mas é o mesmo calor que ontem. Tá bom. E para amanhã, tem algum recado especial aí da meteorologia? Tem sim, precisamos passar para ninguém passar perrengue, né, Chico? Olha, amanhã a frente fria que hoje está levando chuva mais, né, para Minas, ela avança para o Nordeste, então vai levar mais chuva para a Bahia. Veja nesses pontos mais escuros, acompanhe pela escala, pode chover então até 70 milímetros no centro-oeste da Bahia, parte aqui de Tocantins e centro-norte de Minas também com mais chuva amanhã. Espírito Santo também, atenção para os temporais. Já no sul, como eu disse, então, continuaremos com um tempo seco, pelo menos mais 3 dias. Chico e Ana. Bom, em algumas regiões, como o norte de Minas, nordeste do país, a chuva é muito, muito bem-vinda, Isabela. Isso. Até amanhã. Até. A seguir você vai ver o desperdício de dinheiro público em obras que ligam o nada a lugar nenhum. O que é o mercado livre de energia e como ele ajuda a pagar uma conta de luz mais barata. E a decisão polêmica do governo dos Estados Unidos que pode colocar em risco a tentativa de diálogo com a Coreia do Norte. Agora sim, 7h59, 8 horas, hora de Brasília. Aqui em São Paulo, o incêndio destruiu essa madrugada uma loja de tintas na Zona Sul. O repórter Guilherme Pimentel conta como foi.
O fogo tomou conta dos 3 andares desse prédio na Avenida do Cursino, na Saúde. Era pouco depois da 1 da manhã. Vídeos feitos com celular por vizinhos mostram as labaredas saindo pelas janelas e pelo teto. Neste, dá para ouvir um estouro vindo de dentro da loja. Ali funcionava uma loja de tintas. O material altamente inflamável fez o incêndio se espalhar rápido. Uma pequena explosão fez um tenente do Corpo de Bombeiros se machucar. Ele está bem, ele está no hospital sendo atendido. Ele teve ali uma luxação no ombro, porque ele foi projetado para trás, acabou batendo numa das latas. Para conseguir entrar na loja, o Corpo de Bombeiros tirou toda aquela quantidade de material que estava bem na frente, dificultando a entrada. Agora, 1 hora depois do incêndio, mais ou menos, já está controlado aqui na frente. E os bombeiros usam essa casa aqui ao lado para poder acessar os fundos da loja e o 2º andar, onde continua o trabalho de controle do fogo e depois o rescaldo. O fogo também atingiu uma pequena igreja evangélica ao lado e obrigou o dono de uma loja de carros usados a tirar os 16 veículos que estavam lá dentro às pressas. O povo me ajudou a tirar meus carros de lá de dentro. Moradores de casas próximas foram retirados até a Defesa Civil determinar se há risco ou não de desabamento do prédio. Os bombeiros disseram que a loja não tinha auto de vistoria. Sabina Simonato está lá, traz informações ao vivo para a gente. Oi, Sabina, bom dia. Rodrigo, bom dia a você, bom dia a todos. Já são 8 horas depois desse incêndio, que o fogo começou e os bombeiros continuam aqui na Avenida do Cursino. Tem uma equipe, uma viatura e os homens ali dentro. Por quê? Porque eles não podem deixar que o fogo volte, Há esse risco, porque, como a gente viu na reportagem do Guilherme Pimentel, uma loja de tintas, material altamente inflamável, então não pode haver esse risco, por isso que as equipes ainda estão aqui. Tem um cheiro muito forte de tinta, de thinner aqui também. Outra informação, o dono da loja está muito abalado, ele tem essa loja há mais ou menos uns 27 anos. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que todos os dias, antes de fechar a loja, ele desligava os disjuntores da chave, do quadro de força, porque ele sabia que é uma loja de tinta, que tinha esse risco, e que só ficaram ligadas as câmeras do circuito de segurança. Ele não sabe o que aconteceu, os bombeiros ainda dizem que é cedo para afirmar qualquer coisa, mas provavelmente um curto-circuito. A gente também viu na reportagem que um bombeiro ficou ferido, mas a gente tem atualização. Foram 2 homens feridos, mas o estado de saúde deles é estável, Rodrigo. Ok, melhoras então. Obrigado, Sabina Simonato. Polícia de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, foi até o Guarujá, no litoral sul, para prender um dos integrantes de uma quadrilha de estelionatários que fez mais de 100 vítimas. A agência da quadrilha em Guarujá vendia carros de luxo, lanchas e motos aquáticas. A maioria dos veículos entrava na loja em consignação, ou seja, os donos deixavam os veículos lá até serem vendidos. Mas após a venda, os donos não recebiam dinheiro e os compradores acabavam ficando sem o carro. Foi o que aconteceu com este empresário. Ele fez um serviço na loja de veículos e recebeu um carro como pagamento. E como não conseguia o recibo, acabou ligando para o verdadeiro dono e descobriu o golpe. Ele falou assim, como assim? Os caras não me pagou o carro. Eu não vou assinar, vou mandar prender o carro. Aí eu vim na garagem, passei a situação para eles. Ele falou, não, está sendo tudo resolvido. Eu tenho outro carro aqui, você pode pegar esse carro aqui já está pago para o dono. E não me deram o recibo desse carro. Aí eu passando aqui hoje, eu vi esse movimento e resolvi parar para saber o que está acontecendo. Segundo o delegado de Guarulhos, que há tempos investiga a quadrilha, os bandidos encontravam suas vítimas na internet. Eram pessoas interessadas em vender seus veículos. Um deles se oferecia para fazer um contrato de consignação, dizendo que já tinham interessado na compra. Aí vendiam o veículo e sumiam com o dinheiro. Com isso, de loja em loja e de cidade em cidade, o número de vítimas do bando não parava de crescer. Já está na casa das 140. E, por ironia, foi justamente uma vítima que acabou alertando os bandidos de que a polícia estava prestes a prendê-los. Acabou prejudicando as operações, uma vez que ela entrou com uma ação judicial pedindo a restituição do veículo e informando que no 4º DP de Guarulhos havia uma investigação em andamento, o que fez com que imediatamente esses membros dessa organização criminosa fugissem. Bom, a polícia diz que identificou essas outras 6 pessoas que fazem parte da quadrilha e, como a gente viu, todas elas estão foragidas. 8h11, Glória Vanik. Rodrigo, a gente teve um acidente com moto aqui na marginal do Rio Pinheiros um pouquinho mais cedo, perto da ponte no Morumbi, na pista expressa, no sentido da rodovia Castelo Branco. Essas são imagens do Globocop, no momento em que o motociclista aguardava, inclusive, o resgate ali com o apoio da CET. Então,
A gente vai atualizar como é que está a situação do trânsito agora, com o apoio aqui do Waze, né? Mostrando para vocês que ainda tem muito trânsito ali na pista expressa. A pista local está bem melhor, mas a expressa muito ruim ainda na marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Castelo Branco. Olha, a partir aí da Rua Bragança Paulista, aí a local também fica ruim, ali perto da Ponte Itapaiúna, Ponte João Dias, aí o trânsito também complica na local, mas aí é um trecho mais curto. Então, fica a atualização para o motorista. Mas já houve o socorro e a liberação. Então, e é exatamente essa notícia boa, né, que eu queria dar aí para os motoristas. A atualização ali da CET, olha, referente à interferência na Marginal Pinheiros, pista expressa, antes da Ponte do Morumbi, via liberada. Então, liberação da pista, pelo menos, a tendência é que o trânsito vá melhorando aos poucos, né, porque a gente sabe que é horário de pico. Muita gente. Então, a situação é um pouquinho mais delicada. O que mais, hein? Temos a nossa câmera aqui na Marginal do Rio Pinheiros, que também ajuda a mostrar a situação do trânsito. Aí, ó, foi o local do acidente e aí a gente vê que nesse trechinho, pelo menos no local do acidente, então pista liberada, como confirmava a CET, e aí mostra o trânsito nesse trecho, pelo menos, fluindo um pouquinho melhor. Okay. Trazendo para vocês também a situação do transporte coletivo agora, vamos mostrar como é que está o transporte por trilhos. Metrô e CPTM, tudo tranquilo agora, tudo verdinho em todas as linhas, pode seguir seu caminho sem problemas nesse momento. Metrô com probleminha só bem mais cedo, mas já solucionado. Na linha 1 azul, exatamente, por volta das 5 horas da manhã, mas tudo solucionado, sem problemas agora. Temos a nossa câmera também, deixa eu trazer aqui para vocês, na Grande São Paulo, vamos lá. Mostrando a câmera da Imigrantes, vamos trazer aqui para vocês, na região do pedágio. Aí para dar a seguinte informação, ó, a pista sentido litoral da rodovia Anchieta, ela voltou. Saiu, mas voltou. Tá bloqueada para obras. A pista sentido capital foi invertida para descida, então a subida no trecho de serra deve ser feita pela rodovia dos Imigrantes. Aí no trecho de pedágio da Imigrantes está tudo tranquilo, pode fazer seu caminho de descida por aí, que está tudo bem. O clima tá bom e a visibilidade também é boa. Só aqui na chegada à capital, a rodovia Anchieta tem ali do 13 ao 10. Ali tem um trecho de congestionamento, mas é aquele trecho de todos os dias. Temos a nossa câmera da balsa mostrando lá embaixo. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a situação lá embaixo. Aí são 7 balsas operando na travessia entre Santos e Guarujá. E aí tudo tranquilo. Nossa, bonito também. Dia no litoral, hein? É, olha tá lá, bonito. Céu azul, mar tranquilo, calor. E 30 minutos de espera de cada lado. Tá bom. Obrigado, viu? Espero pro intervalo, já volto para falar do desemprego da indústria esse ano, ou melhor, o desempenho da indústria esse ano. Tem desemprego também, mas tem o desempenho. Tem recuperação, mas devagar. E outras notícias de São Paulo, 8h14. São Paulo decretou a prisão preventiva de 11 integrantes da torcida jovem do Santos por homicídio qualificado, associação criminosa, dano qualificado e corrupção de menores. Segundo o Ministério Público, os 11 santistas participaram da morte de um corintiano no domingo passado em Itaquaquecetuba. Testemunhas contaram que antes do jogo, torcedores do Santos usaram paus e pedras para destruir veículos e espancar o soldador Danilo dos Santos, de 30 anos. Você viu essa história aqui. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Itaim Bibi, na zona sul da capital, e da Vila Matilde, na zona leste, porque eles ficam perto da região de Santo Amaro, Campo Grande e também do Parque do Carmo, no extremo leste da cidade, onde apareceram macacos mortos contaminados com o vírus da febre amarela. Com essa ampliação da campanha de vacinação, a expectativa da Secretaria Municipal da Saúde é que até o meio do ano toda a população da cidade esteja vacinada. Até agora, mais de 40% da população foram imunizados. Isso representa 4.700.000 pessoas. Zélda Mello, de São Paulo, para o Bom Dia Brasil. Muito obrigado, Zélda. Isabela Camargo está aqui comigo para atualizar a previsão do tempo. Bom dia, Isa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. A gente está com bastante névoa, né, no céu da capital, mas o nosso meteorologista disse assim: pode botar fé que já já o sol vai aparecer, essa névoa vai embora e nós atingiremos os 29 graus hoje, 1 grau a menos do que ontem, tá, Rodrigo? E as pancadas de chuva tendem a ser bem mais irregulares do que ontem, tá? A prova tá aqui no nosso mapa de chuva. Os volumes maiores ficaram concentrados no litoral norte, Vale do Paraíba, já choveu bastante ontem na área ali de Batuba, 90 milímetros, em Santos choveu 80 milímetros, então hoje a gente vê bastante chuva no litoral, principalmente aqui no norte.
e no centro do estado. Agora, o curioso também é a diferença das temperaturas. Enquanto a gente vai ter 24 graus lá em Campos do Jordão, 32 em Bauru e 35 em Votuporanga, né? Ou seja, então onde tem mais chuva, aqui as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Sobre os próximos dias, a instabilidade continua. A gente teve uma mudança do que nós já falamos no início da semana, tá? A meteorologia já confirmou. Nós continuaremos com essa instabilidade, tá? Temperaturas não vão mudar, mas nós teremos as pancadas de chuva no fim da tarde. Por quê? Olha só que curioso. Não temos nenhum grande sistema para provocar chuva, uma frente fria, uma zona de convergência, mas a partir de agora a gente vai ter a atuação da brisa do mar chegando aqui com bastante umidade no período da tarde e aí formam aquelas nuvens cumulonimbus. Então, o final do verão está com a cara da estação. A gente vai ter dias ensolarados, mas com pancadas de chuva no final da tarde. Tá bom, valeu, Isa. Obrigado. Até amanhã. O intervalinho, já vamos mostrar que os Estados Unidos estão com novas sanções contra a Coreia do Norte. E ainda outras notícias de São Paulo, atualizando tudo para você. 8 horas e 24 minutos, a gente volta já. 8h30 agora, Glória Vanicki. Vamos dar uma olhadinha, Rodrigo, numa imagem que estava me chamando a atenção aqui, olha, na 23 de maio. Dá uma olhada na nossa câmera. Olha como é que tá aqui, tudo travado. Travou. Pois é, e aí enquanto eu falava, eu olhava essa imagem, eu olhava aqui. Vou pedir para colocar o Waze rapidinho pra gente, Maurício, por favor, porque aí, ó, tá a explicação. Tem um acidente no caminho do motorista e por causa disso a gente já vê no sentido da Zona Sul tudo muito travado. Aí já é reflexo desse acidente. Aquela nossa câmera é perto do viaduto Tutóia e aí a gente já vê passando ali pelo lado do Parque do Ibirapuera, né, todo o trânsito congestionado. Aí o acidente é ali perto da Indianópolis. Perto da Indianópolis, exatamente. Então é que o Waze tá ainda atualizando. Ó, perto da... Aqui no cruzamento, ó, com a Indianópolis, tá vendo? Ali já tudo muito complicado. Tá bom. Pro motorista. Então, voltando aqui para as nossas câmeras, aí vou trazer para vocês imagem da região do Anhangabaú, que também tem tudo a ver com o corredor norte-sul, saidinha do túnel, para o pessoal que vai pegar a Zona Sul, o sentido da Zona Sul, aí a gente já vê que o trânsito também está um pouquinho mais lento, né, nessa região. E uma outra imagem que me chamou a atenção aqui no nosso Waze foi aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. A Raposo Tavares, olha como é que tá a Raposo Tavares no sentido da capital. Raposo teve vários acidentes hoje ao longo da manhã, acidentes pequenos, nada grave, mas isso foi travando a Raposo ao longo de toda a manhã. Ela já é uma rodovia que tem um trânsito muito complicado, então juntou acidente com trânsito complicado. A gente vê essa situação do trânsito agora, com o apoio aqui do Waze, né, mostrando para vocês que ainda tem muito trânsito ali na pista expressa. A pista local tá bem melhor, mas a expressa é muito ruim ainda na marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Castelo Branco. Olha, a partir aí da Rua Bragança Paulista, aí a local também fica ruim, ali perto da Ponte Itapaiúna, Ponte João Dias, aí o trânsito também complica na local, mas aí é um trecho mais curto. Então, fica a atualização para o motorista. Mas já houve o socorro e a liberação. Então, e é exatamente essa notícia boa, né, que eu queria dar aí para os motoristas. A atualização ali da CET, olha, referente à interferência na Marginal Pinheiros, pista expressa, antes da Ponte do Morumbi, via liberada. Então, liberação da pista, pelo menos, a tendência é que o trânsito vá melhorando aos poucos, né, porque a gente sabe que é horário de pico. Muita gente. Então, a situação é um pouquinho mais delicada. O que mais, hein? Temos a nossa câmera aqui na Marginal do Rio Pinheiros, que também ajuda a mostrar a situação do trânsito. Aí, ó, foi o local do acidente e aí a gente vê que nesse trechinho, pelo menos no local do acidente, então pista liberada, como confirmava a CET, e aí mostra o trânsito nesse trecho, pelo menos, fluindo um pouquinho melhor. Okay. Trazendo para vocês também a situação do transporte coletivo agora, vamos mostrar como é que está o transporte por trilhos. Metrô e CPTM, tudo tranquilo agora, tudo verdinho em todas as linhas, pode seguir seu caminho sem problemas nesse momento. Metrô com probleminha só bem mais cedo, mas já solucionado. Na linha 1 azul, exatamente, por volta das 5 horas da manhã, mas tudo solucionado, sem problemas agora. Temos a nossa câmera também, deixa eu trazer aqui para vocês, na Grande São Paulo, vamos lá. Mostrando a câmera da Imigrantes, vamos trazer aqui para vocês, na região do pedágio. Aí para dar a seguinte informação, ó, a pista sentido litoral da rodovia Anchieta, ela voltou. Saiu, mas voltou. Tá bloqueada para obras. A pista sentido capital foi invertida para descida, então a subida no trecho de serra deve ser feita pela rodovia dos Imigrantes. Aí no trecho de pedágio da Imigrantes está tudo tranquilo, pode fazer seu caminho de descida por aí, que está tudo bem
o clima tá bom e a visibilidade também é boa. Só aqui na chegada à capital, a rodovia Anchieta tem ali do 13 ao 10. Ali tem um trecho de congestionamento, mas é aquele trecho de todos os dias. Temos a nossa câmera da balsa mostrando lá embaixo. Vamos dar uma olhadinha como é que está a situação lá embaixo? Aí são 7 balsas operando na travessia entre Santos e Guarujá. E aí tudo tranquilo. Nossa, bonito também. Dia no litoral, hein? Olha lá, bonito. Céu azul, mar tranquilo, calor. E 30 minutos de espera de cada lado. Tá bom. Obrigado, viu? Já para o intervalo, já volto para falar do desemprego da indústria esse ano, ou melhor, o desempenho da indústria esse ano. Tem desemprego também, mas tem o desempenho. Tem recuperação, mas devagar. E outras notícias de São Paulo, 8h14. Quilos de cocaína embalada em caixas. A aeronave foi interceptada pela Força Aérea Brasileira. O piloto da FAB mandou que o piloto do bimotor mudasse a rota e pousasse no aeródromo de Cuiabá, mas ele não obedeceu. Segundo a FAB, quando os militares estavam prontos para atirar, o bimotor fez o pouso forçado. A aeronave saiu da Bolívia e não tinha plano de voo. O piloto conseguiu fugir. Segundo a Polícia Federal, ele foi resgatado por outros integrantes da quadrilha. A FAB e a Polícia Federal fazem uma operação para coibir os voos irregulares e reduzir os crimes de narcotráfico. A vigilância foi reforçada no espaço aéreo em regiões de fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Falando em vigilância, está cada vez mais difícil andar pelas ruas das maiores cidades do mundo inteiro sem ser monitorado por câmeras de segurança. E em São Paulo está tendo uma feira que traz o que há de mais moderno em câmeras. Então vamos para lá saber com o Rodrigo Bocardi dessas novidades. Oi, Rodrigo, bom dia. São equipamentos que ajudam na segurança, mas que também levantam uma discussão, né, sobre os limites da vigilância. Exatamente. Um bom dia para você, para o Chico, para todos, viu? É uma discussão sobre os interesses individuais e coletivos, não é mesmo? O que é melhor, preservar a privacidade ou abrir mão desse direito para ter mais segurança? Vamos ver na reportagem da Ana Paula Campos. Esqueça as câmeras que só monitoram. Nessa feira de segurança em São Paulo, elas fazem muito mais do que isso. Essa tem um sensor térmico para detectar a presença humana e vem acoplada num drone com alto-falante que pode ser ouvido a 100 metros de distância. Atenção, atenção, esta área está sendo monitorada. Ele pode voar na chuva, sob um vento lateral muito forte, gerar essas imagens à noite, então você poder ter ações táticas à noite. Outra novidade é a câmera de alta definição que fica no bolso do colete. Ela faz reconhecimento facial em tempo real. Se tem alguma pessoa que tem algum débito com a justiça ou ela está desaparecida, por exemplo, a câmera, de uma maneira muito simples, ela identifica e ela dá para esse agente de segurança a necessidade ou a informação que ele precisa passar. E se além de identificar um procurado pela justiça, por exemplo, as câmeras ainda traçarem os deslocamentos dele. O sistema já está sendo usado em Pequim com bons resultados. Você pode colocar no nosso sistema a foto de um procurado pela justiça e se alguma dessas câmeras pela cidade reconhecer o seu rosto, ela vai avisar no sistema onde ele está e aonde ele esteve. Monitorar as ruas para inibir a ação de criminosos já é uma realidade também aqui em São Paulo. Quase 1.500 câmeras estão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Uma delas é essa aqui, fica na passarela que dá acesso ao aeroporto de Congonhas. As imagens estão disponíveis dia e noite para qualquer pessoa que quiser assistir. O site ligado à Prefeitura de São Paulo transmite ao vivo tudo que as câmeras registram. A Prefeitura não sabe que os adultos também precisam tomar o reforço de algumas vacinas. E o principal assessor econômico da Casa Branca deixa o governo depois da decisão do Donald Trump de taxar o aço e o alumínio importados. São estes os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, dia 7 de março. Bom Dia Brasil está começando. A Força Aérea Brasileira interceptou um avião que entrou ilegalmente em Mato Grosso vindo da Bolívia. Esse avião transportava meia tonelada de cocaína. O bimotor matrícula PREBF fez um pouso forçado em Nova Fernandópolis, distrito de Barra do Bugres, a 170 quilômetros de Cuiabá. O avião estava carregado com mais de 500 quilos de cocaína embalada em caixas. A aeronave foi interceptada pela Força Aérea Brasileira. O piloto da FAB mandou que o piloto do bimotor mudasse a rota e pousasse no aeródromo de Cuiabá, mas ele não obedeceu. Segundo a FAB, quando os militares estavam prontos para atirar, o bimotor fez o pouso forçado.
A aeronave saiu da Bolívia e não tinha plano de voo. O piloto conseguiu fugir. Segundo a Polícia Federal, ele foi resgatado por outros integrantes da quadrilha. A FAB e a Polícia Federal fazem uma operação para coibir os voos irregulares e reduzir os crimes de narcotráfico. A vigilância foi reforçada no espaço aéreo em regiões de fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Falando em vigilância, está cada vez mais difícil andar pelas ruas das maiores cidades do mundo inteiro sem ser monitorado por câmeras de segurança. E em São Paulo está tendo uma feira que traz o que há de mais moderno em câmeras. Então vamos para lá saber com o Rodrigo Bocardi dessas novidades. Oi, Rodrigo, bom dia. São equipamentos que ajudam na segurança, mas que também levantam uma discussão, né, sobre os limites da vigilância. Exatamente. Um bom dia para você, para o Chico, para todos, viu? É uma discussão sobre os interesses individuais e coletivos, não é mesmo? O que é melhor, preservar a privacidade ou abrir mão desse direito para ter mais segurança? Vamos ver na reportagem da Ana Paula Campos. Esqueça as câmeras que só monitoram. Nessa feira de segurança em São Paulo, elas fazem muito mais do que isso. Essa tem um sensor térmico para detectar a presença humana e vem acoplada num drone com alto-falante que pode ser ouvido a 100 metros de distância. Atenção, atenção, esta área está sendo monitorada. Ele pode voar na chuva, sobre um vento lateral muito forte, gerar essas imagens à noite, então você poder ter ações táticas à noite. Outra novidade é a câmera de alta definição que fica no bolso do colete. Ela faz reconhecimento facial em tempo real. Se tem alguma pessoa que tem algum débito com a justiça ou ela está desaparecida, por exemplo, a câmera, de uma maneira muito simples, ela identifica e ela dá para esse agente de segurança a necessidade ou a informação que ele precisa passar. E se além de identificar um procurado pela justiça, por exemplo, as câmeras ainda traçarem os deslocamentos dele. O sistema já está... Este outro paciente gravou um apelo. Ele está internado à espera de um transplante desde outubro. O doador apareceu, mas ele não recebeu o novo coração. Já tive duas possibilidades concretas. Faltava o remédio que eu preciso tomar antes da cirurgia. O problema aqui é a falta de insumos, que atrasa os procedimentos cirúrgicos dos pacientes meses. Estas listas de controle interno do hospital mostram que os mesmos materiais básicos vêm faltando sistematicamente desde setembro. Catéter, compressa, dreno cirúrgico, esparadrapo, fio de sutura, luva, máscara e 9 medicamentos. A falta de materiais básicos também afeta os transplantes de fígados e rins aqui no maior hospital público do Ceará. Órgãos perfeitos foram doados, mas não puderam ser implantados nos pacientes que precisavam, porque a cirurgia não seria possível sem esses materiais. A gente deixou de fazer aí pelo menos uns 15 transplantes por falta desses insumos, né? Nós temos 4.000 pacientes em lista de espera fazendo diálise, né? Em diálise, esses pacientes estão listados para transplante. Você deixar de ser transplantado, ter sua cirurgia realizada por falta de algum insumo. A situação levou o Ministério Público a convocar uma audiência com representantes da saúde. A coordenadora da Central de Transplantes da Secretaria Estadual tentou amenizar o problema. A questão da falta de material desses 207 dentro do nosso levantamento e o que as equipes nos colocam, foram somente 13 rins que não foram pela falta de material. A promotora recomendou que o Estado regularize a situação dos hospitais em 10 dias. Ao que nos parece, está faltando uma certa organização, uma gestão, para que essas compras sejam feitas de uma maneira que não falte mais nada. O secretário de Saúde do Ceará diz que a falta de materiais e medicamentos é pontual. Obviamente, todo item que é de consumo maior, ele impacta enormemente no dia a dia, mas nenhum deles é por negligência, nenhum deles é por falta de decisão de fazer acontecer. Sempre por trás disso tem um processo que está além da nossa capacidade imediata de solucionar. Os problemas de saúde se proliferam pelo país. Por exemplo, sarampo, cachumba, coqueluche. Você já teve essas doenças? Bom, eram doenças do passado, né? E parece que agora voltam a preocupar as autoridades. Rodrigo Bocardi, você teve sarampo, cachumba? Já.
Já, eu primeira, a segunda. Coqueluche não. Mas eram doenças bem do passado. Depois vieram as vacinas, né? Menos uns 15 transplantes por falta desses insumos, né? Nós temos 4.000 pacientes em lista de espera fazendo diálise, né? Em diálise, esses pacientes estão listados para transplante. Você deixar de ser transplantado, ter sua cirurgia realizada por falta de algum insumo. A situação levou o Ministério Público a convocar uma audiência com representantes da saúde. A coordenadora da Central de Transplantes da Secretaria Estadual tentou amenizar o problema. A questão da falta de material desses 207 dentro do nosso levantamento, e o que as equipes nos colocam, foram somente 13 rins que não foram pela falta de material. A promotora recomendou que o Estado regularize a situação dos hospitais em 10 dias. Ao que nos parece, está faltando uma certa organização, uma gestão, para que essas compras sejam feitas de uma maneira que não falte mais nada. O secretário de Saúde do Ceará diz que a falta de materiais e medicamentos é pontual. Obviamente, todo item que é de consumo maior, ele impacta enormemente no dia a dia, mas nenhum deles é por negligência, nenhum deles é por falta de decisão de fazer acontecer. Sempre por trás disso tem um processo que está além da nossa capacidade imediata de solucionar. Os problemas de saúde se proliferam pelo país. Por exemplo, sarampo, cachumba, coqueluche. Você já teve essas doenças? Bom, eram doenças do passado, né? E parece que agora voltam a preocupar as autoridades. Rodrigo Bocati, você teve sarampo, cachumba? Já. Eu primeira, a segunda. Coqueluche não. Mas eram doenças bem do passado. Depois vieram as vacinas, né? Qual é o motivo para que agora essas doenças estejam de volta e estejam preocupando as autoridades? Uma das explicações é que muita gente não sabe que precisa tomar reforço de algumas vacinas contra essas doenças. E aí, o que acontece? Elas acabam ficando desprotegidas. Vamos ver mais detalhes aí na reportagem do Roberto Kovalik. Os 12 dias fora do trabalho foram bem dolorosos. Com dor o tempo todo. Acho que lá pelo 5º, 6º dia, acho que é o pico do vírus, começa a doer muito, a arder muito. Uma sensação que está queimando. O motivo? Cachumba. Só no departamento dele, 3 pessoas pegaram a doença no ano passado. Ele tomou a vacina quando era criança, mas não o reforço, que deve ser aplicado em adultos. Ficava meio constrangido falar que estava com cachumba. Porque é doença de criança? Eu acredito que sim. Outra doença infantil que reapareceu foi o sarampo. Chegou a Roraima com os imigrantes venezuelanos. A vacinação está sendo intensificada no estado, tanto em estrangeiros quanto em brasileiros. Na Europa, a doença voltou com força. Há focos em 14 países. Mais de 21 mil pessoas pegaram sarampo no ano passado. Para obras, a pista sentido capital foi invertida para a descida, então a subida no trecho de serra deve ser feita pela rodovia dos Imigrantes. Aí no trecho de pedágio da Imigrantes está tudo tranquilo, pode fazer seu caminho de descida por aí, que está tudo bem. O clima tá bom e a visibilidade também é boa. Só aqui na chegada à capital, a rodovia Anchieta tem ali do 13 ao 10. Ali tem um trecho de congestionamento, mas é aquele trecho de todos os dias. Temos a nossa câmera da balsa mostrando lá embaixo. Vamos dar uma olhadinha como é que está a situação lá embaixo? Aí são 7 balsas operando na travessia entre Santos e Guarujá. E aí tudo tranquilo também. Nossa, bonito dia no litoral, hein? Olha lá, bonito. Céu azul, mar tranquilo, calor. E 30 minutos de espera de cada lado. Tá bom. Obrigado, viu? Vai para o intervalo, já volto para falar do desemprego da indústria esse ano, ou melhor, o desempenho da indústria esse ano. Tem desemprego também, mas tem o desempenho. Tem recuperação, mas devagar. E outras notícias de São Paulo, 8h14. São Paulo decretou a prisão preventiva de 11 integrantes da torcida jovem do Santos por homicídio qualificado, associação criminosa, dano qualificado e corrupção de menores. Segundo o Ministério Público, os 11 santistas participaram da morte de um corintiano no domingo passado em Itaquaquecetuba. Testemunhas contaram que antes do jogo, torcedores do Santos usaram paus e pedras para destruir veículos e espancar o soldador Danilo dos Santos, de 30 anos. Você viu essa história aqui. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.
Itaim Bibi, na zona sul da capital, e da Vila Matilde, na zona leste, porque eles ficam perto da região de Santo Amaro, Campo Grande e também do Parque do Carmo, no extremo leste da cidade, onde apareceram macacos mortos contaminados com o vírus da febre amarela. Com essa ampliação da campanha de vacinação, a expectativa da Secretaria Municipal da Saúde é que até o meio do ano toda a população da cidade esteja vacinada. Até agora, mais de 40% da população foram imunizados. Isso representa 4.700.000 pessoas. Zelda Mello de São Paulo, para o Bom Dia Brasil. Muito obrigado, Zelda. Isabela Camargo está aqui comigo para atualizar a previsão do tempo. Bom dia, Isa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. A gente está com bastante névoa, né, no céu da capital, mas o nosso meteorologista disse assim: pode botar fé que já já o sol vai aparecer, essa névoa vai embora e nós atingiremos os 29 graus hoje, 1 grau a menos do que ontem, tá, Rodrigo? E as pancadas de chuva tendem a ser bem mais irregulares do que ontem, tá? A prova tá aqui no nosso mapa de chuva. Os volumes maiores ficaram concentrados no litoral norte, Vale do Paraíba, já choveu bastante ontem na área ali de Ubatuba, 90 milímetros, em Santos choveu 80 milímetros, então hoje a gente vê bastante chuva no litoral, principalmente aqui no norte, e no centro do estado. Com mais de 5.000 casos no Brasil em menores de um ano e 126 mortes. No ano passado, foram 983 casos e 19 mortes. Érica e a filha mais velha, Laura, de 8 anos, pegaram a doença no fim do ano passado. A doença começou com o marido e passou para elas. Os médicos demoraram para reconhecer os sintomas. Antes de ser internada, eu fui umas 2, 3 vezes no hospital e todo mundo tratava como asma. E até então a pneumonia não tinha aparecido. Por causa da pneumonia, ela foi internada no hospital e só aí, depois de um exame, os médicos descobriram que era coqueluche. A família toda tinha tomado a vacina contra a coqueluche, aplicada a partir dos 2 meses de idade. Mas provavelmente eles não tomaram o reforço. É um descuido comum de muitos brasileiros, diz este infectologista. Muita gente nem sabe que adulto também precisa tomar vacina. Procure um posto de saúde, atualizem a sua condição vacinal, coloquem a sua situação de desconhecimento de terem ou não tomado a vacina, e essa atualização é de uma forma extremamente rápida, fácil e, mais do que isso, segura para se evitar doenças. Entre as vacinas para adultos estão a DTPA para grávidas a partir da 20ª semana de gravidez, que protege a mãe de difteria, tétano e coqueluche. O bebê também fica protegido contra a coqueluche. Hepatite B, reforço da tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. E meningocócica C, para adolescentes entre 9 e 13 anos. A regra que determina a necessidade de tomar essas vacinas varia bastante conforme a idade e outros critérios. Por isso, o ideal é procurar o posto de saúde e atualizar a carteira de vacinação. Érica já decidiu, vai botar as vacinas em dia. Tem uma listinha que a gente deve tomar, que eu acho que todo mundo deveria se informar com o seu médico para tomar. Bom, depois dessa, estou aqui pronto para receber todas as informações possíveis daqueles que não acreditam nas vacinas ou que são contra as campanhas de vacinação. Chico e Ana. E bora todo mundo checar lá para ver se tomou o reforço, né, Rodrigo? Porque são doenças graves que podem até matar. E quanto mais esses vírus estão circulando por aí, tem mais gente exposta. Até mais, viu? Até mais. Vamos saber agora do tempo. Isabela Camargo já por aqui a postos. E hoje vamos destacar a secura no sul do país, né, Isabela? Faltando chuva por lá. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você, Chico. Bom dia a todos. Pois é, a gente também tem que falar da secura nesse verão, né? Nós falamos da cheia dos rios na região norte, a recuperação de parte dos açudes no nordeste, mas no sul está chovendo bem menos do que deveria. Olha, 27 cidades decretaram situação de emergência por causa da estiagem no Rio Grande do Sul. Cristal, Ulha Negra, Dom Feliciano, a maioria fica no centro-sul do estado. Trouxe para vocês aqui no telão Bagé, por exemplo, é o segundo mês em que registra chuva abaixo da média.